Olá pessoal, boa tarde. Então vamos dar início aqui agora à aula de histologia, certo? E o que seria histologia? Bom, histologia é nada mais que o estudo dos tecidos, certo? E aí, o que seria tecidos? Tecidos é um conjunto de células, certo? Justapostas. Então, vai ter um conjunto de células ali e unidas vão formar um tecido bem específico, certo? Então, praticamente no nosso corpo, nós temos 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O foco do nosso estudo aqui vai ser o tecido epitelial, ok? Mas também vamos ver um pouquinho aqui por cima do tecido conjuntivo, certo? O tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial, ele pode ser de 2 tipos, certo? De revestimento e o glandular, certo? Já o tecido conjuntivo tem muitos outros tecidos, certo? Que ficam dentro dele, certo? Já o tecido muscular, ele é formado por células musculares, ok? E aí pode ser de vários tipos: liso, certo? Esquelético ou cardíaco. O tecido nervoso é o tecido que compreende, certo? Ao cérebro, no caso, ou seja, um tecido que é formado pelo conjunto de células neurais, os neurônios. Então, tecido epitelial. O tecido epitelial é um dos 4 tipos básicos de tecidos formado por células justapostas, no caso. São células diferentes da sua morfologia, certo? E também de suas diferentes funções. É um tecido muito amplo. Bom, onde podemos encontrar esse tipo de tecido? Na parte externa do corpo, que é a pele, então isso aqui é um tecido epitelial, certo? Também é um tecido que é encontrado na parte interna e externa dos órgãos, certo? Aí nós temos os órgãos que vai ter um tecido que reveste, exemplo, no estômago, no pulmão, na bexiga, dentre outros. E também temos nas glândulas, né, que é o tecido epitelial do tipo glandular. Quais são as características desse tecido? Bom, uma delas é que vai ter pouco espaço entre as células do tecido epitelial, ou seja, vão ter células muito unidas, células justapostas. Em algumas partes, no caso, não vai ter vascularização, no caso da epiderme, certo? Que é a primeira camada da pele, é uma camada avascular, certo? E tem uma excelente capacidade de renovação. Constantemente, a nossa pele ela é renovada, certo? Então, tem uma capacidade, lembrando que para cada ponto do corpo, certo? Em alguns pontos, no caso, essa renovação ela difere. Exemplo, as células da face têm uma capacidade de renovação 40 vezes mais do que as células da mão. E mesmo assim é pele, certo? É tecido epitelial. Mas o que importa é que o tecido epitelial tem uma grande capacidade de se renovar, ok? Funções do tecido epitelial. Bom, uma das funções seria o que? Proteger e revestir, certo? O corpo. Então, a nossa pele é o maior órgão do corpo e ela tem por função nos revestir e nos proteger. Proteger contra muitas coisas, certo? A gente vai ver posteriormente. E além disso, elas formam as glândulas, no caso, né, que é o tecido glandular. Como eu disse, o tecido epitelial é dividido em revestimento e o glandular o de revestimento ele se organiza através de camadas, certo, que cobre a superfície externa, certo, do corpo e de alguns órgãos e também internamente de alguns órgãos. Então nós temos aqui, quanto ao número de camadas de células, nós temos os tecidos
né, uma classificação desse tecido epitelial de revestimento em simples, pseudo estratificado, certo? E quanto à forma, no caso, nós temos cúbico, certo? De transição, pavimentoso, prismático ou cilíndrico. Quanto à presença de especializações, nós temos um tecido ciliado, certo? Queratinizado, passando essa parte aqui. Pronto, tecido epitelial glandular é encontrado nas glândulas, certo? E aí, esse tecido ele vai formar algumas glândulas, que a gente chama elas de anexo, certo? Se for glândula exócrina, no caso do tecido do sistema tegumentar, certo? Então, nós temos aí, quanto ao tipo de secreção e aonde ela é lançada, nós temos dois tipos de glândulas, praticamente, certo? Glândulas endócrinas e exócrinas. As endócrinas, elas produzem hormônios e lançam na corrente sanguínea. As exócrinas, elas vão ter uma secreção que vai ser liberada para o exterior, no caso, certo? De alguns órgãos e também até mesmo do corpo. Aqui tem a glândula exócrina, tem um poro, certo? E um canal onde vai ser liberado essa secreção, e a glândula endócrina ela vai ter ela vai lançar esse hormônio para a corrente sanguínea e ele vai atingir um alvo, certo? Então aqui as glândulas exócrinas, elas vão ter a porção secretora e um duto, certo? Até atingir o poro. Aqui glândulas endócrinas não possui duto, certo? Elas lançam esse hormônio na corrente sanguínea. Temos também as anfícrinas, que são umas glândulas mistas, que vai ter a função tanto endócrina quanto exócrina. Aqui no caso, por exemplo, nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula tanto endócrina quanto exócrina. Endócrina porque produz tanto a insulina como o glucagon, que é lançado para a corrente sanguínea, tem a ver aí com a alimentação, certo? E também o pâncreas, ele também secreta o suco pancreático, e aí ele não é jorrado para a corrente sanguínea. Agora vamos falar da pele. Bom, a pele é o maior órgão, certo, do corpo, e ele tem aí uma função, certo, de proteger e também dar um limite, certo, no organismo como um todo. Tem um papel de defesa muito importante, seja ele a partir da pigmentação, que nos protege contra os raios UV, certo? Como também até nos protege de alguns micro-organismos. Então a pele ela vai ser altamente excitável, vai ter uma sensibilidade, certo? Ao frio, ao calor, à dor. A pele, importantíssimo, certo? Para, no caso aí do sol, em contato com a pele, no caso os raios, eles vão fazer, no caso, a síntese de vitamina D, certo? E aí, como é que ocorre isso? O colesterol, certo, que vai estar na pele, quando entra em contato com os raios UV, vai haver uma conversão desse colesterol, certo, em vitamina, no caso,
caso, uma pré-vitamina D3. Depois vai ocorrer a conversão da vitamina D3, certo, em vitamina D. E aí a gente vai ter a síntese de vitamina D, certo? Que é muito importante para o sistema imunológico, é muito importante para os ossos e assim por diante. Então, uma pele, quanto mais a pele é pigmentada, ou seja, escura, mais difícil é a síntese de vitamina D. Quanto mais a pele é despigmentada, no caso, quanto mais melanina você tiver, quanto mais branco você for, claro, você vai ter mais uma facilidade de sintetizar a vitamina D quando em contato com o sol, com os raios solares. Certo? A pele é um órgão de origem embrionária mista, certo? De origem mesodérmica e ectodérmica. É constituída por 3 camadas, certo? Epiderme, derme e hipoderme. Bom, a epiderme é a camada mais externa da pele, certo? Ela é avascular, mas ela é queratinizada e tem nervos também sensitivos, certo? São células achatadas que as compõem no caso, e elas têm algumas demarcações, certo? Porque existem vários tipos de células na epiderme, células de Merkel, células de Langerhans, certo? Melanócitos e queratinócitos. Então aqui nós temos a epiderme e aqui abaixo nós temos a derme. A epiderme, vamos falar agora dos queratinócitos, que são células que produzem a queratina, certo? São células muito justapostas e que correspondem aí, que estão na pele, cerca de 90%, são essas células que estão na epiderme. Melanócitos são as células da epiderme que produzem a melanina, principal pigmento por dar cor à pele, certo? Então, esses melanócitos, eles vão produzir a melanina, certo? Eles vão ter dendritos que vão, através dos melanossomos, vão depositar a melanina nos queratinócitos. Então, aqui está o núcleo do melanócito, que é a célula toda, dendritos, certo? E aqui os melanossomos com a melanina. Aí aqui, ó, esses aqui são rosa, no caso, rosinho aí, são os queratinócitos, ok? E aqui, esse marrom, são os melanócitos. Eles depositam a melanina nos queratinócitos. Células de Langerhans são células que estão na pele, ok? E aí elas têm a função de detectar alguns antígenos que ataquem. Então elas vão estar na imunovigilância. As células de Merkel são células sensitivas. Pronto, camadas da epiderme. Então, é basicamente 4 camadas, certo? Tem a camada basal ou germinativa, que é a camada mais profunda da epiderme. Temos a camada espinhosa, certo? Que está acima da camada basal. A camada granulosa, que está mais acima um pouco, certo? E o estrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme. Agora a derme. A derme é a segunda camada da pele, né, que fica abaixo da epiderme. Ela já é vascular, ela já possui vasos sanguíneos. E temos a hipoderme, né, que é visto também como tecido subcutâneo. Vascular também. Aqui essa parte amarela aqui, ó,
temos, vai ter aí lipídios, certo? Nessa parte, e a celulite, ela está muito ligada, certo? À questão da hipoderme, que seria a gordura localizada, certo? Quanto mais gordura você tem na hipoderme, isso resplandece de forma da celulite. Certo? Agora, a pigmentação da pele, a gente viu que é através dos melanócitos, certo? Então, os melanócitos são células que estão na epiderme, responsáveis pela produção de melanina, principal pigmento por dar cor à pele, olhos, cabelos, certo? E tem uma função aí em fotoproteção, ou seja, a gente tem uma proteção natural contra o raio solar, que é dado pelos melanócitos. Então, quanto mais uma pessoa tem pele escura, você é negro, você mais proteção você vai ter, menos risco de câncer de pele você vai ter também. Então, quem tem a pele muito negra mesmo, muito pigmentada, você não vai ser sensível aos raios solares, diferente de quem é branco, muito branco. Você vai ser muito sensível aos raios solares, porque você não tem uma proteção natural, que é essa pigmentação. Certo? Então, a melanina, ela vai estar envolvida na síntese de vitamina D, como eu falei. Quanto mais melanina, mais difícil é a síntese de vitamina D. Isso aí já foi caráter, certo? Isso é um caráter evolutivo em que aparece a raça branca, ok? Biologicamente falando, certo? A raça branca, ela teve um processo de seleção natural em relação aos negros, certo? Então aqui nós temos as diferentes tonalidades. Olha aqui, tem algumas patologias, certo? Que se dão através, certo, da pigmentação. Então nessa imagem 1 a gente vê aqui uma criança muito pigmentada, ou seja, com um alto índice de melanina, logo ela é negra. Ao lado temos um garoto albino. É uma patologia de origem recessiva, genética no caso, de origem genética recessiva, ele é pela falta de melanina, que seja ela total ou parcial. Certo? Isso se dá através, a gente vai ver mais à frente essas patologias. Aqui abaixo e ao lado, nós temos o quê? Nós temos um homem e uma mulher com vitiligo, que também é uma patologia, certo? Em que envolve aí, no caso, a melanina, certo? Esse pigmento. E aqui nós temos uma mulher negra, possivelmente mãe desses garotos albinos, por estar casada com esse homem albino. Isso aqui já é genética. Certo? Então, a pele ela vai ter também alguns anexos, tipo pelos, unha e glândulas. Tem tanto as glândulas sudoríparas quanto as glândulas sebáceas, aí são glândulas exócrinas. Então, as glândulas sudoríparas, elas produzem e liberam suor, ok? Ou seja, está envolvido com a transpiração, até é muito importante para haver uma termorregulação, ou seja, para manter o corpo aí em equilíbrio, falando de temperatura. Nas glândulas sebáceas, o que envolve aí é a produção de sebo, que também é muito importante, mas podem ter algumas patologias associadas à quantidade de sebo, tipo a acne, certo? Que a gente vai ver também essas patologias. Então nós temos aqui tipos de pele, variadamente. Temos a pele normal, também conhecida como eutérmica, certo? Que é lisa, flexível, lubrificada através do sebo, porém numa quantidade ideal, umedecida, certo? Então é a pele normal. Nós temos uma pele seca ou alípica, certo? E nessa pele, ela vai ter uma influência, certo? Fatores genéticos, hormonais e ambientais, como o vento, os raios solares, certo? Então, na pele seca, você vai ter uma produção de sebo insuficiente. Por quê? Na nossa pele, a gente vai ter glândulas sebáceas, que
produzem o sebo para lubrificar a pele. Se a pele está seca, é porque há uma produção insuficiente de sebo. Logo, vai ter uns fatores que vão influenciar nisso, certo? Vai ser uma pele sensível, ok? Não é muito raro, e ela vai ter manchas avermelhadas e uma facilidade, certo? Para aparecer rugas. Na pele oleosa, já é ao contrário. A pele oleosa vai ter um aumento na produção de sebo, certo? Proveniente da ação metabólica aí, da ação dos sebáceos, mas vai ter uns fatores, né, ambientais e hormonais que influenciam para que ocorra esse aumento, certo, de sebo, essa síntese, certo, de uma forma exagerada. Então vai ser uma pele muito oleosa com tendência a desenvolver acne. E temos a pele mista, certo, que vai ter os pontos característicos para um aumento na produção de sebo e outros pontos secos. Então, na zona T, testa, nariz e queixo aqui, você vai ter pontos com muito óleo, com muito sebo, porque nessas áreas as glândulas sebáceas vão estar produzindo muito sebo. Nas outras áreas, não. Diferenças étnicas entre as peles. Então, a gente sabe que pessoas de pele negra, ou porque assim, vai de tom, né, vai de tonalidade, certo? Então, não existe isso de moreno, não, vai de tonalidade. Uma pessoa de pele branca, ela vai ter menos de exposição, certo, de melanócitos nas suas células. E aí as pessoas de pele negra vai ter uma quantidade maior, certo? Não de melanócitos, mas sim como eles vão se arranjando. Logo, uma pessoa de pele negra vai ter mais dificuldade de sintetizar a vitamina D. Em compensação, vai ter menos tendência a um câncer de pele. E isso é ao contrário para quem é de pele branca. Mais tendência a um câncer de pele, de submeter-se ao sol sem o uso de filtro solar, porém vai ter uma capacidade muito mais fácil de sintetizar a vitamina D. Quanto ao gênero, as diferenças entre a pele de homem e de mulher, os hormônios andrógenos, certo? E o estrógeno ou estrogênio, eles têm uma influência diretamente, certo? Com o tipo de pele. Por quê? Os hormônios femininos, no caso a gente diz assim, hormônio feminino, o estrogênio, progesterona, como se o homem não produzisse, mas não é isso, o homem produz também, só que em quantidades mínimas, e mulheres em quantidades mais elevadas. O estrogênio, ele tem a capacidade, certo, de diminuir a ação da síntese de sebo, certo? Então, logo a mulher vai ter uma pele mais macia, vai ter uma pele mais fina, por conta da ação do estrogênio. Já os homens, a testosterona, que é o hormônio masculino, certo? Que está em alta aí quando você está com 13 anos, 14, seja no início aí de mudar as suas características sexuais, né? Que muda de voz, cria um pelinho, certo? Isso é influência da testosterona. E ela também vai auxiliar no aumento, certo? De glândulas sebáceas, certo? Na produção de sebo, no caso. Então está ligado diretamente aí com os hormônios. Aqui na imagem a gente vê, ó, pele masculina e pele feminina. Envelhecimento cutâneo. Bom, para que uma pele ela se torne envelhecida, isso é um processo, certo, que não tem como evitar, é inevitável. Vai ter um desgaste no decorrer da sua vida que é normal, né? Então vai ter perda de colágeno, certo? Você vai ficar com a pele flácida
E isso é muito normal, mas existem fatores ambientais que contribuem para que isso se agrave ou ocorra de forma mais rápida, certo? Então, o estresse conta muito, as alterações hormonais também, certo? E, sobretudo, a exposição ao sol. Então, o sol ele se torna um vilão da pele, certo? Porque ele é responsável pelo desgaste. Então, nós temos o envelhecimento intrínseco e extrínseco. Intrínseco é fatores, certo? Genéticos, certo? Fatores hormonais, e extrínsecos são fatores ambientais. Temos aqui a ação dos cosméticos, certo? Então, tem que respeitar, certo? Qualquer cosmético tem que respeitar os parâmetros da sua pele, certo? O pH da pele, certo? Porque não pode ser agressivo, certo? Lógico que de início, quando se usa algum cosmético que seja um pouco agressivo, dependendo da finalidade, essa agressão não pode se manter constante, certo? Então é muito importante que qualquer cosmético respeite os parâmetros de cada pele. Faz referência